Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Quali, Você e Elas. Eu sou a Jéssica Dias e hoje nós vamos conversar com uma mulher que leva alegria e diversão para muitas pessoas e, sem dúvida, inspira muitas mulheres. Presidente da Adibra, Associação das Empresas de Parques de Diversão do Brasil, diretora de 2 parques, o Morenos Parques e o Yupi Park. Seja bem-vinda, Vanessa Costa. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e participar do Quali, Você e Elas. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, eu sou Vanessa, eu nasci em parques de diversões. O nosso parque tem 78 anos, vai fazer 79 agora em novembro. Foi fundado pelo meu avô. Então, eu literalmente posso falar que eu nasci no meio do parque de diversões desde pequenininha. Meu primeiro emprego era catar rolha no tira-o-alvo do meu avô. Nossa! Eu lembro que eu ganhei meu primeiro salário. Então, desde pequenininha eu sempre fiz parte do parque. Fiz faculdade, fiz MBA, trabalhei fora, trabalhei na Danone, sou chain. E Nossa! Aí depois eu voltei para o parque. Sim, mas meu pai sempre achou importante e eu também, eu queria muito. Eu gosto muito do mundo corporativo. Uhum. Meu pai também fez administração e ele achava importante também ter uma experiência fora, né? Porque é muito diferente quando você assume a sua empresa, agora quando você está em empresa, com certeza, né? Ainda mais uma multinacional. E eu acho que isso foi muito benéfico para mim. Agora eu estou fazendo, porque a gente já faz pouca coisa, né? Então eu inventei um pós-MBA na São Paulo, que é um programa só de mulheres, inclusive. Uau, que legal! Que é muito legal, são 37 mulheres. Boardroom Program for Women. É um programa que cria conselheiras para empresas. Então ele faz um overview em todas as áreas de todas as empresas. Exato. Ontem eu fiquei até as 2 da manhã fazendo pre-work para aula de sexta e depois ter o homework. Estou ficando maluca com isso, mas é muito legal. Tem mulheres incríveis, uma mais incrível que a outra. Ai, que delícia. E é isso. E eu trabalho com parques de diversões, que é isso que você falou. Nosso parque é itinerante, então cada hora está num lugar. E os brinquedos também vão para os festivais e para eventos pelo Brasil. Vanessa, seu trabalho deve ser a realização da infância de muita gente. A minha, eu acho que eu seria lá. Se me perguntassem, quando eu visitava parques de diversão, qual era a minha profissão, eu queria ser dona de parque. Me conta, isso aí você acabou de falar que é de gerações, né? E você teve influência da família ou não? É uma coisa assim que aconteceu. Você foi vendo que aquilo fazia parte de você. Não, como eu disse, eu nasci, né? Então isso já vem no sangue, a gente brinca, né? Porque não é uma vida fácil, é uma vida muito gostosa, mas é uma vida que, assim, você não tem rotina, zero previsibilidade. Então, quem é meu amigo sabe. Você vai? Eu falei, não, tô programada para. Se eu vou mesmo, eu só sei na hora, entendeu? Porque é muito imprevisto. Minha mãe falava que parque de diversões é a arte da improvisação. Porque, assim, tudo pode acontecer. E você monta uma empresa, a cada montagem é como se você abrisse uma empresa na cidade. Então, a gente pede todas as autorizações, você tem toda essa parte de documentação. A parte do lado de cá do parque não é tão divertido, né? Porque não é tão legal. Não, é muito legal, mas não é tão divertido, só diversão, né? Porque é muita responsabilidade. Com certeza. A gente lida literalmente com vida, igual o hospital, né? Tem que ter 100% de segurança, não adianta ter 99%. Então, a gente leva muito a sério. E eu posso falar que não, sim, realmente, que não é que assim, eu vi, eu gostei disso e fui trabalhar. Tanto que quando eu falo, a pessoa fala, com o que você trabalha? Parque de diversões. 100% das pessoas falam, trabalha com o quê? Parque de diversões, entendeu? Porque ninguém pensa que aquilo é uma empresa, que tem gente que trabalha com aquilo. As pessoas vão, brincam e saem. Que tem um gerenciamento com aquilo, né? Não, e o intuito é esse mesmo, a pessoa não tem que ir lá racionalizar que aquilo é um business, que aquilo... Não tem, a pessoa tem que ir lá e se divertir. Se ela ficar racionalizando, não tá certo. Então, o parque não tá cumprindo o propósito dele. Exatamente, é isso. Então, vocês começaram com uma empresa familiar pequena e você deu um spoiler aí que vocês hoje participam de grandes festivais. Lollapalooza, Rock in Rio... E como foi para vocês verem esse crescimento, né? Porque de uma empresa pequena, familiar, que começou lá com o seu avô, hoje vocês trabalharem com grandes festivais, deve ser incrível de ver essa trajetória, né? Até mesmo para a sua nova geração, né? Com seus filhos. Não, é muito realizador mesmo. O último Rock in Rio foi um dos projetos que mais gostei de fazer. Pela primeira vez, a gente montou 2 montanhas-russas, uma ao lado da outra, ficou mais de 90 metros de montanha-russa.
uma Nossa. duelando com a outra. A primeira vez que isso acontece na América Latina, com certeza. Uma duelando E com a foi muito outra? incrível. Uma era amarela, a outra era azul. E o patrocinador era um posto de gasolina que patrocina vários pilotos. Então, Sei. uma era de um piloto, outra era de outro, e elas andavam ao mesmo tempo. Só que a gente fez uma identidade visual única. E é uma entrada única. Então, parecia que era uma só duelando uma com a outra. Então, ficou muito legal. Ficou muito legal. E deve ser lindo de ver, né? Deve não, né? Muito Eu realizador, vi papel muito na Rock in Rio realidade. porque eu gosto. Eu não participei esse ano, mas eu vi bastante, vi vários conteúdos sobre e chama muita atenção, né? Não adianta. É um atrativo. O parque de diversões, né? Na realidade, hoje em dia, o entretenimento está cada vez permeando mais todos os espaços, né? Restaurante está tentando ter entretenimento, shopping já entendeu que tem que ter entretenimento. Na pandemia, quando voltaram somente as lojas e não tinham nem restaurante nem entretenimento, shopping não andou. Gramado é um case disso. Gramado, na época da pandemia, voltaram só os hotéis e os restaurantes, não voltaram os parques. E a cidade continuou parada. Só começou a movimentar a economia, começou a ir gente quando abriu o entretenimento. Então, é prova. E nos festivais, os brinquedos não poderiam ser diferentes, né? Sempre tem muita procura, muita fila. E em festival as pessoas já estão ali preparadas para viver tudo que elas podem viver. E uma montanha-russa no qual elas duelam é o mais divertido ainda, né? Exato. Foi muito legal mesmo. E você estava lá? Eu estava lá. Tava lá. Essa é a parte que ninguém vê, né? Que para tudo funcionar, a gente sempre tem que estar muito perto, né? Quando fechou 1h, eu quase tive uma parada, assim, de alívio, sabe? Até que enfim foi. Digamos, né? Até que enfim foi. É isso. É sobre isso. Vanessa, me conta um negócio. Atuando nesse ramo aí de vocês, de parque de diversões, a mulherada, ela é maioria, minoria ou tem um equilíbrio hoje já? Minoria esmagadora. O nosso setor é muito masculino e tá melhorando muito. Já foi muito machista. É isso que eu ia perguntar. Mas já foi, sim. A gente já teve. Minha mãe era uma das poucas parqueiras, que o nosso termo é parqueiro, né? Parqueiro e parqueira. Minha mãe realmente era uma parqueira. Eu sou um arremedo de. Minha mãe não. Minha mãe nasceu no trecho. Minha mãe nasceu em São José do Rio Preto. Eu fui conhecer São José do Rio Preto adulta. Então, minha mãe literalmente... Porque ela vivia viajando junto com o parque. Com meu pai, com meu avô, exato. Que incrível. E morou em Goiânia, morou em Brasília. Meu avô montava o parque, tem foto disso, na época da construção de Brasília. Nossa. E não tinha correio nessa época para aqueles lados. E aí o exército ia entregar as correspondências e anunciava o nome das pessoas no palco de teatro, porque o parque chamava antes Parque de Diversões e Teatro São Paulo. Então tinha um palco de teatro mesmo. Então anunciava nas cornetas as correspondências. Isso, então, assim, e seus avós viram isso acontecer? Era meu avô que, nessa época, era meu avô e minha avó. Que incrível. Minha mãe era parqueira mesmo. Então tem muito pouca mulher. Eu sou a primeira mulher a ser presidente da DIBRA. A DIBRA, que é a Associação Brasileira de Parques e Atrações, tem 32 anos. Eu fui a primeira mulher a ser presidente. Fui vice-presidente durante 8 anos. Meu pai foi um dos fundadores da associação. E a associação é um ganho muito grande para o Brasil como um todo, para o setor como um todo. Para você ter uma ideia, até poucos anos a gente não tinha nem norma brasileira. A gente tinha que seguir normas internacionais. E aí a DIBRA procurou a BNT, aí a gente conseguiu fazer a norma. E foi aí que vocês viram a necessidade de ter aqui uma associação voltada para isso. Na realidade, essa associação, a gente recebeu, a gente não, né? O Marcelo Gutligas, que é um dos nossos grandes gurus do setor, que foi o fundador do Play Center, Playland, Hopi Hari, é um dos ícones do nosso setor. O Marcelo Gutligas, o Alan Baldatti, que é o CEO do Ethno Wild, com outros parqueiros, inclusive meu pai, se reuniram e fundaram a DIBRA.
e na época o presidente da IAPA, que é a Associação Internacional, veio na fundação da Dibra, a gente fez um contrato de muita cooperação, então é bem satisfatório. E hoje, você falou da presença feminina, hoje eu faço questão, assim, para você ter uma ideia, nós temos 12 diretores, só tem eu e mais uma mulher. Nossa! É pouco mesmo na minha gestão. Aí você fala assim, mas mulher, porque não tem muito, na realidade, entendeu? E as que tem, eu estou tentando trazer uma para ser diretora financeira faz tempo, o problema também é que, assim, a gente é tão atribulado e as empresas também não querem liberar, mas hoje está melhorando muito. Hoje, por exemplo, quem cuida da parte de RH, de financeira do Hopi Hari é mulher. No Hopi Hari tem uma engenheira mulher de que cuida da parte de manutenção do parque. Isso é incrível, a gente já entrevistou ela, é incrível, porque isso é raro. É a única, eu não conhecia outra. No Brasil, esquece, não tinha. Então tá melhorando, tá melhorando. A gente vai chegar lá ainda. Vamos. Não, e realmente uma engenheira mulher que cuida de um parque de diversões daquele tamanho, que Hopi Hari é super grande também, né? Sim, e é lindo de ver, né? É incrível. Eu acho que ela eu acho que as mulheres, elas estão, talvez, é um ponto de vista agora, né? A gente está entendendo que realmente a gente faz o que a gente quer. A gente não precisa da aprovação de ninguém. Nós somos nós e estamos em qualquer lugar. Né? Eu acho que isso vai contar muito, né? O nosso entender do eu sou o que eu quero ser, né? Com certeza. Eu acho que isso está sendo bom para tudo, né? A inclusão está ganhando muito espaço, inclusive em alguns setores é obrigatório, né? É triste ter que ser obrigatório, né? Mas enfim, é obrigatório. E eu acho que cada um tá podendo ser o que quiser com mais tranquilidade, mais liberdade, né? Eu acho que essa é a grande evolução nossa e é o grande legado que a gente tem para nossas futuras gerações. É a única coisa que a gente vai deixar para eles, né? Exato. Vanessa, eu queria aqui, eu tô olhando o nosso roteiro e eu tô vendo que não tem uma pergunta que eu queria muito fazer. Então eu vou quebrar o roteiro aqui agora e eu vou fazer essa pergunta para você. Eu conheci você e fiquei muito impressionada quando eu conheci você aqui em Votorantim, na festa junina. E o que me chamou muita atenção naquele dia foi um brinquedo novo que vocês estavam trazendo, que eu não entraria lá de novo, nem que me pagasse, mas naquele dia eu estava tão impressionada que eu resolvi que eu ia entrar. Me arrependi na alma. E também a quarta inclusiva, que era uma quarta-feira quando vocês iam fazer a inclusão dos autistas no parque. Conta um pouquinho pra mim, da onde vocês tiram ideias, né? Porque aquele brinquedo pra mim era um horror, literalmente um horror. Mas era um negócio fora do comum para um parque itinerante. E da onde saiu a ideia da quarta inclusiva? Na realidade, assim, aquele brinquedo, parque itinerante realmente foi o primeiro que a gente fez, não teve outro. Mas isso foi inspirado em eventos de terror que tem pelo mundo. Né? E aqui no Brasil, uma das mais icônicas é a Noite do Terror do Play Center. Tanto que os produtores que eu chamei para fazer trabalhavam na Noite do Terror do Play Center. Então, assim, eu participei uma vez só na vida e eu tenho certeza que eu não voltaria mais também. Não, eu confesso, eu também tinha medo. Porque os monstros saíam dos arbustos, né? Saíam dos lugares. Do nada, assim, tipo, debaixo da pontinha. No brinquedo você já sofreu. Lá não, lá você sofria no parque, né? Você não sabia de onde eles iam sair, né? Exato. Não, e eu tenho medo, tá? Ali no labirinto eu não tenho, porque eu que faço o percurso. Mas em parque, quando você tem esses eventos, você não sabe de onde vai sair. Eu grito, imagina, eu assusto. Vanessa, eu tava muito impressionada. Um vídeo, eu pulei em celular, eu sou muito assustada. Eu fiquei impressionada de você andando junto com a gente, assim, eu, Adriane, morrendo de susto e você andando na maior tranquilidade dentro do brinquedo com a gente. Se você conhecesse, a gente que monta, a gente monta sketch, já fala aonde vai ficar, onde não vai ficar. Então, o susto é menor. Tem medo. Mas se eu vou em brinquedo de outro que eu não sei, eu tomo susto igual. Imagina, eu eu sou muito emocionada, eu tomo muito susto. Eu tomo muito susto. E a quarta inclusiva, na realidade, é assim, a Cíntia, que é a nossa outra diretora, que eu te falei da Dibra, ela é da Maurício de Souza. A Maurício de Souza tem um trabalho de inclusão e acessibilidade incrível, né? Tanto que eles têm personagem, tem isso aqui, todas essas outras coisas. E toda a diretoria é muito engajada nisso. Então, a gente
Quando a gente assumiu a gestão lá em 2020, uma das nossas bandeiras era aumentar a acessibilidade e inclusão nos parques pelo Brasil. Legal. Né? E da maneira que for possível. Essa a Hora do Silêncio começou no mercado em Londres, na realidade. Eu fiquei sabendo que isso existia e eu aprendi mais sobre o mundo do autismo e sobre a luta das mães e tudo mais durante a pandemia. Durante a pandemia, você deve ter participado de vários webinars online, né, de várias capacitações. E a Amanda, ela é mãe de um menino autista, ela tem uma empresa de treinamento e capacitação, e ela fez vários treinamentos para a gente, online, para os nossos associados e a equipe de todo mundo. Ela faz isso como trabalho, né? Ela vai na empresa, no hotel, no restaurante, seja, e capacita todas as empresas. E ela me contou dessa Hora do Silêncio. Hora do Silêncio. E eu fiquei pensando naquilo, em como viabilizar. O Parque da Mônica fez o Quarto Azul, na realidade. Eles fizeram um espaço, na realidade, de descompressão. Que quando o autista, quando ele se desestabiliza, ele precisa de um lugar calmo, sem barulho, para ele voltar. Dependendo do espectro, dependendo do que acontece. Então, eles fizeram isso. E eles fizeram a Hora do Silêncio. Eu falei, quer saber? Eu quero fazer também. E eu estava em Maringá. A primeira versão disso foi em Maringá. A mais exitosa foi em Votorantim. Em Votorantim foi incrível, porque a população se engajou. A população que não tinha nada a ver com o parque, que não me conhecia, que não conhecia ninguém, começou a publicar que ia acontecer. Tanto que a gente fez, na outra semana, a gente fez de novo, de tanto sucesso que foi. Que legal. E aí eu comecei a fazer uma exposição, por exemplo, em Votorantim. Eu precisei contar com a colaboração do pessoal da festa, do Gui. E eu contei para ele topou na hora. A Adri também ajudou bastante, porque tem que desligar o som, tem que desligar... Ah, não é só o parque? Não, nossa, eles toparam, eles desligaram o som do recinto todo, né? Não teve nenhuma atração musical na hora. Eu desligo todos os brinquedos que fazem muito barulho, por exemplo, a montanha-russa não funcionou, o The King, que é aquele super radical, ele em si não faz barulho, mas as pessoas gritam muito. Com certeza. Então, também podem desestabilizar. E um dos brinquedos que eu tinha parado era o Labirinto do Terror. Só que eles quiseram ir. Ah, que legal! Eles quiseram ir, fizeram fila, aí uma criança começou a chorar na porta. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Né? Porque... E aí a gente encontrou uma saída, que a gente iluminou, e aí a gente fez um tour guiado. Então, os personagens, eles ficavam parados, eles não assustavam. E aí eles fizeram. Que legal. Entendeu? Para eles verem realmente o que era. Exato. Nossa. Eu fiquei muito impressionada. Fiquei muito impressionada quando você me contou dessa ação. E eu me lembro que eu cheguei no escritório no outro dia, isso que a gente conversou a primeira vez foi uma quarta-feira. E eu cheguei na quinta-feira contando no escritório. A gente queria fazer um tour. A gente queria juntar a equipe e ir lá ver como é que funcionava. Mas, devido ao tempo, devido a todos os contratempos, a gente acabou que não deu para ir. Eu fui em uma sozinha, sem a minha equipe. Mas, esse ano, se acontecer de novo, com certeza a gente vai fazer um tour, sim, para ir. Porque a gente, nós não temos, né, ninguém da nossa equipe tem algum filho ou algum parente que tenha essa genética. Mas a gente achou muito lindo. A gente achou de uma delicadeza entender essas mães, entender essas crianças, que elas, querendo ou não, elas são crianças que são normais, elas querem brincar. Elas têm tudo, elas têm vida, e elas querem viver aquilo, né? Então, foi... E o que é legal é que dá para fazer, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho estrutura para fazer isso. Às vezes um próprio supermercado ou um cinema fala assim, mas eu não tenho estrutura, eu não tenho como fazer a sala de descompressão, não tenho como fazer a sala de silêncio. Ok, não faça o que é possível. Por exemplo, no meio de uma festa do tamanho da festa junina de Votorantim, a gente fez esse evento. Então, assim, pode não ser o perfeito, mas é o possível. E foi incrível. Eu conheci lá uma mãe com um menino de 13 anos, foi a primeira vez que ele foi num parque de diversões na vida. Olha só. Eu me emociono até agora, porque ela veio me procurar
e ela falou que o filho dela chorava quando via propaganda da festa e propaganda do parque. Meu Deus! E ele nunca pôde ir. Quando ela descobriu, ela era de uma cidade aí perto, ela fez questão de levar o filho, e ela estava, assim, tão emocionada. Então, acho que, assim, é uma coisa que, acho que todo mundo que está assistindo isso pode fazer, olha, como que eu posso adaptar isso? Porque ele sofre muito. Eu não estou falando que todos os outros PCDs não tenham dificuldades, e tem, a gente com sabe certeza. que a acessibilidade é muito ruim, muito precária, né? Não só nas vias públicas e em estabelecimentos, a gente ainda tem muito a evoluir. Mas o autismo é uma doença, é uma deficiência que é invisível, né? Sim. A criança olhando a olho nu, e ela sofre muito preconceito também, né? A mãe fala assim, mas por que você vai passar na frente na fila? A pessoa, visualmente, não dá para ver que a criança com certeza. tem. Então, eu tenho muito orgulho e eu fico muito feliz com essa ação. Dá bastante trabalho, é uma operação delicada, né? Você tem que ter bons parceiros, né, para conseguir executar ela da melhor forma, né? Sim, em Votorantim foi incrível, assim, o pessoal da TV Tem apoiou, o Gui, a Adriane, tipo, foi muito legal mesmo, e eu não vejo a hora da gente fazer a segunda edição, porque vai fortalecendo, mais pessoas ficam sabendo e a gente consegue atender mais gente. Quanto mais pessoas a gente conseguir beneficiar, melhor. É melhor, Vanessa, me conta um pouquinho, como você entende que as suas qualificações, elas te ajudam a trabalhar com parque itinerante? Porque eu estava vendo aqui, né, a gente já até conversou sobre administração de empresa, MBA em marketing, agora você falou que está fazendo um outro projeto aí para ser conselheira, né, fora aí as outras coisas que você já faz. Como você entende que isso agrega nessa gestão de parques? Olha, obviamente que a base de administração me ajuda muito na parte de gestão, mas eu acho que todo e qualquer capacitação, por mais que não tenha a ver com o que você trabalha, sempre faz bem e sempre você consegue pegar alguma coisa. Eu adoro visitar outros estabelecimentos, planta industrial, eu sou apaixonada, você fala assim, tem a ver com parque de diversões? Nada? Tem nada, mas eu adoro. E aí você sempre aprende alguma coisa, você fala assim, olha, aqui eles fazem isso de segurança do trabalho, aqui eles fazem aquilo. Legal. Então você sempre consegue captar alguma coisa. Mas se eu falar que, olha, se você fizer esse curso, você está apto a trabalhar com parque de diversões, é a maior mentira da vida. Nada te prepara para trabalhar com parque de diversões diferentes. Nada. Tanto que no nosso setor, é notório que, assim, o nosso engenheiro, que é o Francisco Donatello, que foi o que encabeçou a norma BNT, e é um dos maiores engenheiros hoje do Brasil, ele é engenheiro de grandes parques, de todas essas rodas gigantes que tem pelo Brasil, enfim, ele fala que você quer saber o que é parque de diversões mesmo, vai para um parque de diversões itinerante. Uau! Porque você é aquilo, lembra que eu te falei que era a arte da improvisação? Acontece tanta coisa. E você nunca está porque, por exemplo, você tem um parque fixo em São Paulo. Você já sabe exatamente onde você tem que encontrar todos os seus fornecedores. Você já sabe exatamente, se der um problema num torneiro, você sabe onde é o torneiro. Você sabe onde é tudo. Agora você pensa, a gente chega numa cidade pela primeira vez. Não Votorantim, que a gente já está há vários anos, a gente já é de casa. Mas, por exemplo, você chega numa cidade nova. A gente foi para Araçatuba, por exemplo, ano passado. Você não conhece nada da cidade. Então, você não conhece ninguém na cidade. Então, você tem que começar, você tem que ir na prefeitura, você tem que dar entrada, você tem que fazer tudo isso. Então, você acaba ficando uma pessoa multifacetada, literalmente, um profissional que sabe fazer muita coisa. Por exemplo, eu não sou advogada, mas... Sabe muito de lei. Exato, a gente fechou o Lollapalooza, Argentina, menos de uns 20 dias antes do evento. Nossa! Então eu virei uma madrugada fazendo a minuta, eu adaptando, porque era no final de semana, inclusive, eu adaptando isso para uma coisa que era uma transação comercial internacional que eu nunca tinha feito, entendeu? Porque querendo ou não, você manda o seu aparelho atravessa a fronteira, vai para outro país, depois tem que voltar, e é muito burocrático, né? Mesmo sendo no Mercosul, que tem o acordo, né, de mútua colaboração entre os países, mas mesmo assim é muito burocrático. E você tem que parir, você tem que entender. Então, é uma escola, é uma grande escola. E eu acho que... Por que eu estou fazendo, por exemplo, esse curso, né? O pessoal fala assim, mas você já não tem tempo para nada, né? Por que você foi inventar isso? Porque eu acho que a gente sempre... É aquilo que eu falei, a gente sempre aprende. Primeiro com outras pessoas. Eu acho que a melhor coisa da vida é conhecer pessoas e conhecer histórias, porque você sempre aprende. E lá... Nesse curso em específico tem
uma profissional mais incrível que a outra, e você acaba dando um refresh, sabe? Assim, e você sai da caixinha, começa... né? Exato, porque você, no nosso dia a dia, no seu trabalho, você falou que você trabalha com crédito, você acaba sempre fazendo as mesmas coisas. Sempre. Você fica ali tão envolta na sua rotina que eu, pelo menos, eu paro de pensar. Você não para de pensar, né? Tem aquele ditado que fala quem trabalha muito não ganha dinheiro. Então é isso, entendeu? Você fica ali, então você tem que abrir um pouco mais. Você tem que sair um pouquinho, olhar de fora e voltar. Exato. A gente, inclusive, agora na Adibra, a gente está com uma capacitação que a gente fechou um acordo com o Senac, que vai ser o primeiro curso focado no nosso setor. A gente também está em tratativa com a Faculdade do Rio Grande do Sul, que a gente vai fazer uma pós no nosso setor. Uau, isso vai que ser inédito, porque não tem nada disso. Então a gente procurou, eu fui ao Senac num evento de hotelaria que não tinha nada a ver, porque eu falei que faço umas coisas que não tem nada a ver, e aí conheci a pessoa, comecei a conversar, e aí surgiu a ideia, e a Cíntia, que é a nossa diretora de educação, está tocando, a gente está muito feliz. Eu acho que sai já no segundo semestre. Aí eu aviso vocês. Mas isso isso é bem diferente, né? Vai ser uma, como é que fala? Uma grande conquista do setor, né? Porque hoje não tem nada, tem? Tem alguma coisa que você fala assim, olha... Você coloca lá no LinkedIn, de operador de montanha-russa. Então... Sênior. Oi? Essa é uma das nossas próximas perguntas, ó. Vai de encontro com isso aí, ó. Qual é a dica que você daria para quem está começando no ramo ou para quem quer trabalhar nesse ramo? Bom, agora você está falando que é uma coisa muito difícil de se conseguir, né? Um profissional que seja capaz... Você tendo boa vontade, você só tem que ter boa vontade. Olha. Você tendo boa vontade e tendo garra, vontade de trabalhar, né? Porque se você não tiver vontade de trabalhar, você não vai ser exitoso em nenhum setor. Nenhum setor, né? Em nada na vida. Então, se você tiver vontade de trabalhar, o bom para quem está começando... Sabe aquilo que quem tem um olho em terra de cego, acho que nem pode mais falar isso hoje em dia, né? Porque agora tem todas essas coisas, mas enfim, rei. Entendi. Justamente por a gente ser muito carente de bons profissionais, quem se destaca no nosso... É muito fácil se destacar no nosso setor. E outra, quando você tem um profissional, você cuida muito dele para ele se manter, né? Exatamente. Então, assim, e não sou só eu, todos os parques, todo mundo está precisando sempre de novos profissionais. Então, a gente tem muito engenheiro, a gente tem muito economista que saiu e foi para o nosso setor, a gente tem muitos profissionais que migraram e principalmente que estão começando. Por exemplo, hoje, o Marcelo Beraldo, que é o CEO do Star Parks, que é o Parque da Mônica, o Hello Park, está vindo outros parques aí, ele começou como operador de brinquedo. Há 27 anos. Ele começou apertando o botão vermelho e verde. E hoje ele é um dos melhores profissionais do setor. E conhece o parque do início ao fim. Ele pode dizer que ele conhece, passou por várias etapas, né? Exato. Vontade e garra para trabalhar. É só isso. Porque para ensinar, você pode ter certeza que todo mundo está super apto e disposto. É verdade. Então é só querer trabalhar. É verdade. Querer trabalhar. E é um setor muito gostoso. Eu falo isso para minha equipe, que quando a gente vai contratar alguém, que a gente seja o profissional que a gente precisou quando entrou. Porque é assim que a gente aprende, ensinando, a gente aprende de novo, aprende mais e ensina alguém. É a melhor forma de aprender, né? Ensinando alguém. É bem isso. Eu acho que faz parte, né? Tem que sempre ir repassando. Isso aí. Vanessa, eu quero agradecer a sua presença no nosso podcast, dizer que foi uma delícia conversar com você, que o tempo passou assim, voando, que eu nem senti, olha que eu sou medrosa nisso aqui, hein? Então, é nata. Eu queria agradecer muito a sua história, para mim é muito inspiradora. Eu quis muito conversar com você, não vou negar. Agora que nós já estamos terminando, que já ficou mais leve o negócio, eu vou contar que eu quis muito conversar com você quando saiu aí a minha proposta para fazer aí um podcast voltado para mulheres, porque eu acredito que a gente está aqui para sempre inspirar e mostrar que a gente vai além no ramo que for. E quando veio aí quando eu conheci você e juntou essa, eu falei, gente, quem é uma mulher que cuida de parque de diversões? Eu não conheço nenhuma, e se eu conheci uma, eu quero trazer para mostrar o quanto a gente é capaz.
Muito obrigada, viu? Não, eu que agradeço, eu agradeço de verdade o espaço, foi uma delícia, realmente voou. E é aquilo, eu acho que cada vez tem mais mulheres, né? E eu acho que. E eu não sou sexista, não sou mimimi, não sou Uhum. feminista, mas a gente sabe que tem ainda muita barreira, que Sim. tem sim a diferença, tem diferença salarial. E eu amo, eu vibro quando eu vejo mulheres, independente da área, fazendo sucesso e sendo felizes, né? Sim, é o que Porque importa, né? a gente, né, a maioria das mulheres não tem só uma função, né? A gente é profissional, a gente é esposa, é mãe, e aí se sobra a gente tem vida. Então, Uhum. é mais ou menos isso. Então, assim, por exemplo, eu tenho várias amigas, tem a Érica, que é do Burilão, lá em Ribeirão, Uhum. tem a Ângela no Rio de Janeiro, tem a Dona Diná, que é mais da geração da minha mãe, que tá com o seu Uhum. Wilson. Então, a gente tá melhorando e eu acho que só vai crescer. E eu espero que essa nossa conversa só encoraje mais pessoas a virem trabalhar no nosso setor ou em qualquer outro setor, Uhum. tendo garra, vontade. E é isso, acho que é isso. Adorei, obrigada de verdade. Obrigada a você, Vanessa. Chegamos ao final de mais um podcast Quali, Você e Elas. Até o próximo. Este podcast é uma produção da Mactube Podcasts.